Notícia de última hora. Essa vocês não esperavam, hein? Põe a musiquinha. De última hora a gente não espera. Vamos colocar na tela? Temos já, produção, o tweet aí? Põe a música do plantão aí. Daqui a pouco a gente coloca aí. Vamos... Isso. O Eugênio virou ali para entender. Matheus Pereira. Não, desculpa, Matheus Pereira, não. André. Fudido já. Andrés Pereira. O Andrés Pereira tem uma ligação com o Palmeiras. Do outro lado. Inesquecível. Segura a Do emoção, outro lado. gente. Ó, informação que chega. Vocês conhecem bem a fera, o Fabrício Romano. Sim. Ele tweetou há pouco, ou xizou há pouco, né, O professor? Romano é o papa das transferências. Exatamente. Ele colocou há pouco nas redes sociais que o Palmeiras teria feito uma proposta ao Fulham pelo jogador brasileiro, o Andreas Pereira. O Andreas Pereira já passou pelo futebol brasileiro recentemente, o Eugênio estava lembrando aqui. Passou pelo Flamengo, esteve numa final de Libertadores, por exemplo, contra o Palmeiras. Ele deu a bola pro gol do Davinho, todo mundo Exato. sabe disso. Ficou rotulado por isso. Voltou ao futebol europeu, está jogando na Inglaterra, está jogando no Fulham, um time de meio de tabela hoje da Chegou Inglaterra. a seleção Seleção também. brasileira. Voltou, foi a seleção brasileira. Até no início da temporada ele era titular incontestável. Recentemente acabou perdendo um pouco de espaço, mas assim, Mas ainda assim é muito útil. muito pro Fulham. útil. Muito. E no início da temporada, o Fulham rejeitou propostas de Tottenham, Isso. Nottingham Forest e Olympique de Marseille. São times grandes do futebol europeu. Com o dinheiro. Tottenham falou, com dinheiro, o Tottenham falou, no Andreas ninguém toca. O Andreas, desculpa isso, o Fulham falou, o Andreas é importante para nós, a gente não vai negociá-lo nessa temporada. Repito, Tottenham, Nottingham Forest, Olympique de Marseille, alguns dos clubes que acabou sendo divulgado aí interesse no jogador. Mas, segundo o Fabrício Romano, cara que acompanha muito, sabe tudo de futebol internacional, sabe tudo de transferências, ele colocou há pouco nas redes sociais que o Palmeiras teria feito uma proposta inicial de compra, de empréstimo. Qual seria essa proposta? Como seria essa negociação de um jogador que, a princípio, para o Fulham, início da temporada, em agosto, estamos falando em 3, 4 meses, era intocável para o time inglês. Não vejo o Fulham negociando. E aí, senhoras, senhores e senhora? Falamos do Richarlison num outro contexto. Falamos do Gabriel Jesus até num outro contexto, mesmo com o hat-trick. O do Andreas é diferente. Ele pode não estar em todas as partidas do Fulham nesses últimos meses, mas ele é um jogador indispensável para o sistema da equipe. Assim, ele já teve o seu auge, mas é de uma regularidade muito importante para o Fulham. Ele oferece demais, ele entrega demais. Chega à seleção também pedindo passagem. Quando teve a oportunidade de entrar, também correspondendo. E num setor ali que pede-se muito também. Um jogador que foi avançando na função em campo mesmo. Então, assim, não vejo o Fulham negociando. Acho muito válido a tentativa do Palmeiras, porque é um jogador que tem muita qualidade. Tem uma ótima finalização, um passe interessante, um jogador rápido, que entende muito rápido onde o jogo precisa dele. Por isso, não vejo o Fulham negociando agora o Andreas Pereira. Eu fico curioso para saber detalhes dessa proposta. Teria que ser uma propostaça, né? Propostaça, a não ser que seja só uma sondagem. Mas, de fato, ele não é mais fundamental, mas ainda é muito importante para o Fulham e para o Palmeiras tirá-lo de lá. Eu fui olhar justamente aqui o post do Fabrício Romano, ele fala isso, né? Mandou uma proposta inicial, mas o Fulham sempre considerou o Andreas Pereira intocável nos últimos meses. Está aqui, inclusive, no texto do próprio Fabrício Romano. O Fulham rejeitou interesse do Tottenham, que é um grande da Inglaterra. Não, e do Marseille. Do Marseille, Quem time. que era o terceiro? Aí é todo mundo. Nottingham Forest, que recentemente está... Que todo mundo com mais bala, né? Então, não... Mas agora, seria, assim, pensando, sonhando, seria um ótimo reforço para o Palmeiras. O Andreas Pereira, infelizmente, ficou marcado por aquele lance, e não podia ser diferente, porque é um lance muito decisivo. Foi afastado, né? Mas é um simplismo bobo. Foi afastado A gente no achar que o Andreas é aquilo, né? Da própria passagem dele pelo Flamengo,
vocês se lembram, era um empréstimo e mesmo depois daquele lance, discutia-se a possibilidade do Flamengo ficar com ele, em definitivo. Então, é muito simplista, é inevitável a gente lembrar daquele lance, mas ele foi muito mais do que aquele lance. Ele chegou à seleção brasileira, ele que nem nasceu no Brasil, né? Mas fez questão de jogar pela seleção brasileira. Professor, você conhece tão bem, né, o Eugênio, a Mari, o modus operandi da nossa profissão. É claro, um cara como o Fabrício Romano, que acompanha... Tem a sua relevância. Tem a relevância a ponto da gente falar aqui no programa. Sim. Agora, até que essa proposta ou essa ideia seja melhor divulgada, ou, enfim, que números apareçam e que uma das partes fale, uma das 3 partes, talvez, jogador, clube lá e clube cá, é difícil a gente projetar alguma coisa, né? Porque o jogador que está jogando, que está sendo importante, aí fazendo o advogado contrário, ao mesmo tempo, o Felipe Anderson estava jogando também na Lazio recentemente. O Palmeiras foi lá quietinho, do nada, entre aspas, o jogador está treinando na academia de futebol. É uma situação assim, complicada, né, para a gente fazer uma projeção. O Palmeiras que, por exemplo, coloca jogadores de meio de campo como moeda de trocas para Paulinho, para outras negociações que podem acontecer, seria, acho que, um baita reforço. Mas o próprio Fabrício tem o cuidado de dizer que tem mais fumaça do que fogo, né? Ele detecta a fumaça, como bom jornalista que há uma proposta, mas ele mesmo faz a ressalva contextualizando. É interessante, desculpa, prof, até pensando nisso que o Matheus falou, sobre ter um pouco mais de informações, né, por uma das partes, mas como as informações estão chegando sobre o mercado do Palmeiras, isso não vinha acontecendo, né? Desde quando o Palmeiras tira o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, pegou muita gente de surpresa, não era um nome que a gente falava. Quando foi atrás do Maurício, a informação apareceu, já era algo quase que certo, com o Felipe Anderson também. E agora a gente vê as informações circulando muito mais, né, sobre o mercado do Palmeiras. Então, isso também pode ser um recado, assim. Também pode ser visto dessa forma. Olha, estamos mapeando esse tipo de reforço. Isso é interessante também. É um recado que o Palmeiras dá para o mercado, né? Exato. E a gente tem a informação que o Palmeiras soltou essa grana para o Paulinho. Então, assim, quando chega uma informação de que o Palmeiras teria feito uma proposta pelo Andrés, a gente tende a olhar e falar... Acho que a proposta realmente chegou, né? Pode acontecer. Agora, Andréas, Matheus Pereira... Paulinho. Não, estou falando para essa função. Dos meio-campistas. O Andrés joga mais recuadinho, né? Mas não, o pode Andrés fazer joga também... no Fulham, ele é o camisa 10. Ele é o 10, Ele é o 10. Mas ele faz. E na seleção também. Pode fazer. Na seleção Mas ele faz um segundo homem. Ele é o jogador por trás do centroavante. Matheus Pereira, Andréas... Já tem lá no Palmeiras Felipe Anderson, Maurício e o Veiga. O Veiga tá lá firme. Quem vai rodar disso aí? E nenhum deles é o 9. Cadê o 9? Cadê o 9, Thiago? Só quer Armandinho? Quem? Armandinho. Armandinho é o armador. Ah, tá. Armandinho. Você ia cantar. Armando o jogo. Só arma. Tal, arma. Mas tem que ter um matador. O Palmeiras precisa de um 9. Devia ter ido atrás do O mexicano. cara que bota a bola na rede. Devia ter ido atrás do mexicano do Fulham, né? O Jimenez, um centroavante, né? Pode ser. Mas não sei se também está no melhor dos momentos. Vocês Porque a estão gente vê indignados assim, igual o Paulinho, Eugênio? é Facundo Torres. É ruim? São bons jogadores, todos eles muito bons jogadores. Andrés Pereira, Matheus Pereira. Tá reclamando de fera, Eugênio. Não estou reclamando de fera. Na área eu estou falando o seguinte, vai o que a gente ouve falar pode ser até que a tentativa por um 9 esteja sendo feita, mas que não seja revelada e tal, né? Não tenha vazado ainda. Mas a prioridade para mim, pensando no Palmeiras, é o 9. Quem é o 9? O homem-gol, o homem de área, que vai fazer gol, no meu modo de entender. Qualificar a possibilidade dele também passar a dar certo nesse coletivo é maior. O Felipe Anderson, assim, não sei se ele é o principal, mas é top 2, pelo menos top 3 reforços do Palmeiras, caso ele consiga desempenhar o que ele estava jogando no futebol italiano. Sim. Olhando assim, internamente, né? Um reforço interno. Tranquilo. Se ele jogar o que a torcida espera e o que ele acho que pode entregar ainda,
seria, assim, o grande reforço, talvez, da temporada 25. Essa retomada é um desafio. Tranquilo. Não tentar isso é rasgar dinheiro. Tem que tentar isso. E tem que qualificar o time também para aumentar a possibilidade disso acontecer. E esse Palmeiras Gastão, hein, Eugênio, para 2025? Um Palmeiras diferente, né, do que vinha sendo nesses anos de gestão Leila, né, nesse primeiro mandato dela. Não tava, e era a cobrança que ela sofria, né? Tem que trazer, tem que contratar, tem que trazer jogador conhecido, não pode trazer jogador desconhecido, como o Palmeiras trouxe vários, né? Desse de tentar identificar, traz aqui, coloca ali, vê se vai. E alguns funcionaram, outros não. Lembra um pouco o que foi o Palmeiras lá do Alexandre Matos, com o Paulo Nobre lá atrás, né? De sair contratando jogadores a barca assim. de reforço. O Alexandre Tentaria ser um clube investidor. E eu entendo isso como uma resposta à temporada que está acabando, que já acabou a temporada, o ano que está acabando, em que o Palmeiras conquistou apenas o Campeonato Paulista. Né? Então, foi eliminado muito cedo da Libertadores, da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, peleou até o final, mas numa reta final de temporada que ele poderia ter dado mais, poderia ter sido campeão, e sucumbiu. Acho que aquele último jogo é um último jogo muito marcante, né? Em que ele, jogando em casa, tinha ainda a chance matemática de ser campeão. Ele acaba não conseguindo vencer o Fluminense, né? Que estava lutando contra o rebaixamento. Então, essa não é a força que se espera do Palmeiras. E em função disso, de um ano que foi, de certa forma, frustrante para a torcida, a resposta é: agora vamos investir. O Palmeiras tem um novo patrocinador de camisa, né? Então deve ter um dinheirinho extra. Parece-me muito bem administrado, então não está com dívida, não está com problema. É hora de tentar se recolocar no mercado de forma mais agressiva. Até porque a terra não está tão arrasada assim. Rafael Veiga levantou esse ponto, o Abel também. O Abel sempre lembra que o Palmeiras nas Copas cai para os campeões. Né? Teve uma azar danada naquele sorteio daquelas Copas. Cai, mas caiu para os campeões, não caiu para times quaisquer. Mas ganhou Libertadores agora. Bicampeão da Libertadores. Não ficava fora de uma semifinal de Libertadores desde o tempo do meu avô. Um tempão que o Palmeiras pegava semifinal seguida. O Campeonato Paulista ganhou 3 seguidos. Sim, depois de 90 ganhou anos, 2 um agora. título histórico. Eugênio, calma. Em função exatamente do que você está falando, que 2024 foi frustrante. Você está acostumado a estar ganhando sempre alguma coisa grande. O investimento é para se brasileiro. Você aí, não ganha, você... Cadê? Me assusta mais quando você olha, por exemplo, as necessidades. Toda vez que a gente dá aquelas telas de atacantes do Palmeiras, ou ninguém ficou, não vai ficar, ou os que vão ficar não são à altura do que o Palmeiras quer. Então, me assusta mais essa perspectiva. Por isso tem que... Facundo, Matheus e Paulinho. E aí eu estou contando com o Felipe Anderson voltando com tudo para 2025. Tá bom? Passa a régua? Já tem que trazer o camisa 9. Tem que trazer o camisa 9. Já melhora, mas ainda... Não? O centroavante Está muito não é bem nenhum servido de quem vai dar as possibilidades, de quem vai construir um jogo bonito, de quem vai fazer a roda girar mesmo. Mas até o Paulinho, a gente coloca nessa conta de ser um cara que perde muitos gols. E o Palmeiras perdeu muitas possibilidades nessa temporada. Vou repetir. Paulinho, Matheus Pereira, Felipe Anderson, Facundo, e aí, obviamente, Estevão até metade do ano, Veiga. Só se ele deixar o 9 para a janela de Não querem fechar? Tá fechado? Falta uma para uma. E ainda vai ter uma possibilidade de janela por conta do Mundial, né? Eu acho que, assim, o 9 é mais importante do que todos esses outros que estão sendo falados aí. Oi? Um 9 para o Palmeiras é mais importante do que todos esses nomes que estão sendo falados. E tem que ser um 9... Que é a grande lacuna do elenco do Palmeiras. Esse ano, o Palmeiras foi o time que mais finalizou no Brasil, que mais criou situações de gol, gols esperados. E o problema dele foi a falta de eficácia. O Abel falou isso infinitas vezes nas entrevistas, com razão. Ficou até repetitivo, ninguém aguentava mais ele falando aquilo. Mas não conseguiu botar a bola para dentro quando precisou. E isso se resolve com um 9, com um homem-gol, alguém que faça gol. Os outros são coadjuvantes. Felipe Anderson, acho que se criou uma expectativa muito maior do que ele pode entregar. Já não entregou muita coisa esse ano. Não imagino que ele vá comer a bola ano que vem. É um jogador para ser coadjuvante no elenco.
o Estevão vai embora em algum momento, esse sim protagonista do Palmeiras, esse sim o cara que meio que carregou o time nas costas. O Veiga dá o pacote dele ali, já deu mais, mas continua colaborando se for colocado dentro da sua posição. Tem um jogador do Palmeiras que eu gosto muito, que não foi citado aí, que é o Maurício, que tem tudo para fazer um grande ano, mas nenhum deles é o 9. O 9, o cara que empurra a bola para a rede, está faltando ainda. E tem que ser um 9 à altura desses outros nomes. Tia Leila, vai atrás do Firmino. Como? Firmino, Roberto Firmino. Firmino que também não é exatamente um 9. Não, mas se falso for 9. pensar assim, hoje em dia ninguém quer ser 9. Alguém vai ter que ser o 9. Mas tem por aí. 18 no Paulinho, Paulinho, que parece próximo. O Matheus, não sei se está tão próximo, se fala em 20, 25 milhões mais jogadores. De onde que vai tirar o cascalho para o 9? Mas isso não é problema. Nunca foi. Dinheiro não é problema, né, É professor? solução. Para mim é solução. Para tia Leila, não. Se está gastando esse cascalho com os jogadores que não são os jogadores exatamente os artilheiros, e se faltar dinheiro para contratar um artilheiro, para mim está errado. Mas esse time com o Flaco não te apetece? O Flaco é um jogador que, na minha opinião, é para ser reserva no Palmeiras, um bom reserva. Mas com esse time que eu falei para você. Não Paulinho... Não importa. O Flaco entregou, ele foi muito bem, né, nos primeiros meses do ano passado, assim. Foi quando o Palmeiras mais precisou, que aí não correspondeu. Você quer tentar no Paulista esses caras com o Flaco? Acho melhor não, porque bom Paulista o Flaco já fez. Você está entendendo, professor? Eu quero fazer com o resto. Eu quero ver o resto da temporada, que é onde o bicho pega mesmo. Falta o cara de hierarquia lá. Hierarquia. Vamos ver se a Leila vai abrir ainda mais. A gente está falando de um Palmeiras mais gastão, de um Palmeiras agressivo. São cifras pesadas, né, nesses caras. Ela foi falar antes do tempo, aquele negócio do Gabigol lá. Se ela tivesse ficado quietinha, podia entrar. Torcida palestrina, será que o Palmeiras vai desembolsar uma grana para contratar o Andrés Pereira, né? Informação que está dando conta aí, segundo comentarista da ESPN, né? O Palmeiras vai tentar desembolsar uma grana. Não sei se o Fulham irá aceitar, né? Porque o jogador é como se fosse um camisa 10 lá no time inglês. É um atleta muito importante lá no sistema do Fulham. Então, assim, a Leila Pereira tá disposta a abrir os cofres, né? Vendeu o Hendrick, né? Vendeu o Estevão. Então, tem dinheiro em caixa. Outros jogadores também foram vendidos. Então, assim, o Palmeiras não tem uma dívida muito alta. Então, dá para investir no mercadão da bola, né? Ficamos essa temporada toda sem ganhar nenhum título. Então, o torcedor do Palmeiras já está revoltado e a Leila está se movimentando no mercado. Eu gosto muito das características, né, do Andrés Pereira. Agora, se a Leila está indo atrás do Andrés Pereira, porque o Richard Rio provavelmente, né, deve estar indo para algum clube, não sei se o Abel Ferreira está gostando do Richard Rios. Então, assim, a gente tem que ficar ligado. Para mim, uma prova embaixo. É um jogadoraço, joga muita bola. Vamos torcer para que ele chegue aqui no Palmeiras e jogue ainda mais, porque potencial todos nós sabemos que ele tem. Vocês concordam? Seria uma boa contratar o Andrés Pereira para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, torcida palestrina. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!